Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Em todas as edições do Enem, professores, candidatos e curiosos aguardam o tema da redação, que só é divulgado no dia da aplicação da prova. Antes do tão esperado anúncio, há diversas especulações e palpites em torno da temática. No entanto, ninguém acertou tantas vezes quanto a professora Raquel Ciufi, que há 11 anos prevê os temas das dissertações do exame. E eu estou recebendo aqui nesta manhã para poder falar um pouquinho mais para você que inclusive já se inscreveu para o Enem deste ano, que vai realizar a prova no mês de novembro. Eu estou recebendo aqui a professora de redação Raquel Ciufi. Muito bom dia e muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes do Giro Estadual. Um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Olha só, antes da senhora trazer aqui pra gente quais são os temas, inclusive você que é estudante, que está se preparando para o Enem, fique até o fim dessa entrevista para você poder saber quais podem ser os temas aí da redação do Enem deste ano. Eu gostaria de saber uma coisa, de onde vem essa fama e como que a senhora consegue com tanta precisão acertar durante tanto tempo aí os temas das redações do Enem? É algo muito interessante, inclusive eu vi em alguns fóruns, né? A senhora é até considerada a mãe de Ná do Enem. Bom, essa fama vem já de algum tempo. Na verdade, a minha história é toda um pouco diferente, né? Eu sou filha de um pai advogado, pai e mãe advogados. Sim. E meu pai é bastante conhecido, inclusive, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mas eu nasci em uma família sem recursos. Meu pai estava começando. A minha mãe... nós éramos pessoas simples. E aí nós começamos, como toda a família, né? Com muito esforço, muito trabalho, começamos a melhorar de vida. Minha mãe era professora, né? Quando mais nova. E eu costumo dizer que aprendi muito com ela. E eu sempre gostei muito de falar, de ensinar, de educar. E como, naturalmente, a minha opção era humanas, porque eu amava tudo isso, sempre fui uma negação em exatas, biológicas, eu acabei achando que o direito era um caminho natural, né? Pai é advogado, aquela coisa toda já envolvendo a família. Tenho apenas um irmão que também fez direito, é promotor de justiça. Achei que o direito seria o caminho natural. Mas depois de formada, antes até mesmo de formada, eu via que aquilo não era uma coisa que me satisfazia. Então eu entrei numa espécie de dilema, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, com tudo formado já, nessa época da faculdade, meu pai já era um advogado conhecido, os amigos todos queriam estagiar no escritório da gente, aquela coisa toda. E eu não era feliz fazendo o que eu fazia. E fui começar a dar aula. Já são 26 anos dessa história, veja bem, muito tempo depois. E um dia eu estava, assim, satisfeita e eu me lembro que foi um start no trânsito. Eu estava dirigindo, eu tinha aplicado um simulado num domingo anterior, né? Num colégio que eu já trabalhava. E na segunda-feira eu estava indo para uma audiência e falei, gente, não é o que eu quero. Aí foi aquele start. Falei, eu mudo minha vida agora ou vou estar condenada a fazer algo que eu não quero pro resto da vida. Apesar de direito ser uma nova profissão, não era o que eu queria para mim. E aí eu tive essa conversa dura, né, com os meus pais. E abandonei tudo, saí do escritório, abandonei tudo. Na época eu trabalhava no escritório bonito, salto alto. O escritório tá lá, a minha sala nunca mais foi ocupada. Meu pai ainda mantém meu nome depois do dele na fachada do prédio. Acho que o coitado ainda tinha esperança de que eu voltasse para lá, mas isso nunca aconteceu. E aí fui educar. Meti um jaleco bem simples, eu lembro que pinicava assim no pescoço. Abandonei tudo, calcei um tênis e fui dar aula. Aí fui trabalhar em várias escolas. E aí as coisas foram acontecendo. No começo, meus pais se assustaram muito, né? Meus amigos brincaram, falaram, o que você está fazendo? Você é louca? Me apelidaram de São Francisco, porque eu havia feito voto de pobreza. Abandonei tudo para dar aula. Eu me lembro que o primeiro salário não enchia o tanque do meu carro, né? E aí eu fui dar umas aulas particulares e tal. Foi muito difícil de ir lá para cá, mas eu nunca me arrependi. E aí, nesses 26 anos, eu sempre tive sucesso nos temas, graças a Deus. O primeiro tema do Enem, em 2009, né? Quando o Enem, na verdade, serviu de ingresso, exatamente. Eu acertei. Foi o primeiro tema. Qual foi o primeiro tema? Não foi me lembro. Indivíduo frente à ética nacional. Era um tema que tratava de corrupção, de ética na política, dos indivíduos não se deixaram levar pelo jeitinho brasileiro. Eu me lembro que quando o Enem apareceu nesse formato pela primeira vez, não sabíamos o que esperar. Era uma prova nova, ninguém sabe o que esperar de prova nova, né? Não. Apesar do edital, a gente quer ver na prática como funciona. E eu me lembro que os alunos falaram, é uma prova do governo. O governo não vai tratar de temas polêmicos. Eu falei, vai sim. Vai ser um tema polêmico. Eu lembro que nós tratamos do tema e foi o tema da redação. E de lá pra cá eu acertei várias vezes. Sempre fui nessa... Mas aí teve um dia, em especial, que aconteceu um episódio e eu falei, vou tratar bastante desse tema.
E foi o tema da violência contra a mulher, né? Era um tema que estava em evidência, mas assim, eu sempre apostava nesse tema e ele não saía. Então, são temas, inclusive, toda a prova do Enem, para quem não sabe, pessoal, a redação do Enem é a parte da prova do Enem que mais vale pontos, né, professora? É a que tem a maior pontuação. Inclusive, todo ano tem aquelas tradicionais que não saem da lista das possíveis que devem entrar. Mas nunca são os temas. Esses nunca são os temas. Exatamente. Esse ano da mulher foi um ano curioso, porque eu fiz um simulado idêntico à prova do Enem. E esse simulado foi feito um mês antes da prova. E eu me lembro que nós temos a semana de saco cheio de feriado, né? Sim. Todas as escolas param e os alunos têm recesso. Eu pego todos os alunos e levo para o curso. Então nós temos chamada oficina de uma semana. Nós ficamos uma semana ali imersos naquilo lá e não saímos. E quando o tema saiu, falaram, meu Deus, é igual ao tema que eu fiz. Os alunos abriam a prova e riam. Falavam, não acredito nisso. Porque dá muita segurança. Eu falo que acertar não é o fator determinante para o sucesso. Porque o Enem, ele tem um eixo, sempre tem, além do tema, um eixo temático, né? O tema do Enem, por exemplo, de 2005, não foi a violência contra a mulher, mas sim a persistência da violência. Perceba que é diferente. Alunos que escreveram sobre a violência não saíram bem. Porque violência é algo que acontece. Persistência é algo que continua acontecendo a despeito do que você já fez para que aquilo parasse, né? Então, o grande sucesso, eu acho, do meu curso não é acertar, é a interpretação. E nesse ano, eu fui chamado para um programa de TV, e quando eu entrei, um programa super divertido, e quando eu entrei, o apresentador falou assim, estamos aqui com a Mãe de Ná. E aí o nome pegou. E aí ficou esse nome Mãe de Ná. E aí todo mundo começou a brincar. Daí depois que eu acertei esse tema, né? Eu já tinha acertado alguns anos, porque são 11 anos consecutivos. Aí todo mundo começou a prestar atenção em mim, né? Aí todo mundo ia lá e falava, pera lá, acertar esse ano? Não vai. Daí ficou curioso, porque eles iam uma semana antes para falar do tema. E voltavam na segunda-feira, porque eu tinha acertado. Então era até curioso. Professora, vamos para a entrevista do acerto. E aí voltavam, professora, voltamos porque era já marcada a entrevista. Eu me lembro que eu ficava na imersão do trabalho no domingo e acertava o tema, assim, no domingo você chega esgotado, né? Com certeza. E aí na segunda, 6 horas da manhã, eu já tinha matéria. Inclusive, é uma prova muito desgastante, né, professora? Muito. Eu digo que a prova do Enem, ela não é uma prova de conhecimento, é uma prova de resistência. Exatamente. É algo que precisa ser mudado. Aliás, a educação do país precisa sofrer uma transformação muito grande, né? É dessa transformação que a gente tem falado ali no curso, que eu tô falando, né? Agora que eu tô tendo a oportunidade de sair também de Campo Grande, falar um pouco disso fora, nós precisamos transformar a educação, né? Olhando para esse jovem de hoje, que não é o jovem de antigamente. Nós precisamos olhar para o jovem também, fora desse âmbito da educação. Sim. O jovem precisa de mais voz na sociedade, não tem. Ele precisa de mais voz, então precisamos trabalhar com isso. Agora são 8 horas e 18 minutos, eu estou conversando com a professora de redação, Raquel Ciuffi, que fala aí um pouquinho mais pra gente sobre as suas previsões para os temas das redações do Enem. Inclusive, daqui a pouquinho ela vai trazer pra gente aí as sugestões dos possíveis temas das redações do Enem, da redação do Enem deste ano. Agora, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que o aluno, quando vai procurar a senhora, qual é a principal dificuldade que é abordada, que eles citam para a senhora e que é mais trabalhada entre a senhora professora e aluno? Quais são as principais dificuldades ao fazer uma redação, por exemplo? Bom, os alunos que me procuram, geralmente eles vêm com modelos engessados de texto, que eles aprendem nas escolas. Infelizmente, nós temos aí hoje uma realidade em que o aluno pouco é convidado a pensar, né? Então, os professores chegam em sala de aula e dão um modelo que ele deve produzir. Então, ele chega com esse modelo pronto. Só que esse modelo não funciona na maior parte das vezes. E aí ele chega no curso e a maior dificuldade dele é ser ele mesmo dentro das propostas de redação. Muitos falam, professor, eu escrevia de maneira livre, mas agora eu estou engessado. Eu sinto que desaprendi. Né? E eles têm uma dificuldade muito grande para imprimir no texto um encaminhamento, né? Porque eu falo que a redação, ela conversa com o leitor. Ela tem início, meio e fim. Muito mais do que aquilo que nós aprendíamos na escola, que era só introdução, desenvolvimento, fecho. Hoje nós temos aí a redação como porta de entrada das grandes universidades do país. Não vale somente no Enem, né? Mas a redação ganhou um status, né, de muito poder ao longo dos anos. E hoje o aluno se depara com milhares de propostas de redação em que, se ele não consegue imprimir seu estilo e não consegue desenvolver, né, e transitar entre essas várias tipologias, ele vai se dar mal. E as tipologias só exigem que ele argumente, não que ele construa modelos prontos de texto. Lógico que há
questões que fazem parte de determinadas tipologias textuais que não podem faltar dentro do texto. Mas tirando algumas questões e que nem são tão assim, ocupam tanto espaço, né, dentro do texto, o aluno tem dificuldade de ser ele mesmo, ele não consegue concatenar as ideias. Então, saem textos ali que não tem progressão, né, eu falo chamados textos sem pé nem cabeça, né, não há progressão textual, o aluno dá voltas em cima do tema e não consegue ser objetivo, né, inclusive essa semana passada eu estava lançando desculpa. É o famoso enche-linguiça, né, professor? É o famoso preciso preencher essas malditas linhas. E aí ele escreve até preencher as linhas, mas não tem conteúdo, né? Nem o jovem que está começando e nem o jovem que sai para o mercado de trabalho. Isso é uma deficiência. Na semana passada eu lancei um curso de comunicação escrita na era digital. Para o aluno que sai da universidade, ou mesmo que está na universidade, ou até antes, que queira se comunicar no mundo digital, né? Hoje os jovens não sabem redigir um e-mail com objetividade. Não sabem fazer um currículo objetivo. Nossa, então precisamos ensinar essa meninada, essa juventude e até os mais velhos a se comunicarem. Porque o mundo mudou, né? E a educação também sofreu uma transformação. Eu falo que se você tivesse vivido há 500 anos e hoje pudesse voltar à Terra, muitas das coisas você não conheceria, né? Os veículos, como são, a tecnologia, mas a escola você reconheceria. Porque ela não mudou seu padrão. É uma sala de aula com professores alunos voltados para um professor, um quadro. Se o jovem mudou, a educação tem que mudar também, né? Exatamente. E mudou bastante, né, professora? Mudou bastante, só que as pessoas não acompanharam essas mudanças, né? Hoje, por exemplo, há professores que proíbem o uso de ferramentas digitais na sala de aula. E o problema não é o celular, né? Isso ficou muito evidente. É o uso que se faz dele. Exatamente. Isso ficou muito evidência, principalmente agora durante a pandemia, onde professores tiveram que se reinventar, né? Escolas também tiveram que se reinventar, porque até então o celular era visto como um vilão dos alunos, né? Sim. Para os alunos, né? Mas só que hoje aí a gente vê que é um grande auxiliar aí, tanto do professor quanto do aluno. Sim. Professor, eu acabei de receber uma mensagem da Júlia, lá do município de Rio Verde de Mato Grosso. Ela gostaria de saber qual que é a principal dica para poder se sair bem no Enem, além, claro, de ser você mesmo, como a senhora acabou de trazer aqui pra gente. Bom, a principal dica, Ju, é conhecer bastante a prova que você vai fazer. Então, em primeiro lugar, vai fazer a prova do Enem? Conheça a prova, né? Nós não podemos nunca fazer nada sem que tenhamos total noção de como aquilo funciona. Então, a prova do Enem, ela é uma prova muito simples, tá, de ser feita. Por quê? Entendendo o contexto, você consegue se sair bem. A prova do Enem é o seguinte, você vai ser submetido a uma prova, né, que vai tratar sempre de uma problemática social. Às vezes os alunos falam, professora, mas como assim problemática social? A prova do Enem, ela abrange 5 competências que o aluno tem que cumprir para poder sair bem. Cada uma dessas 5 competências vale 200 pontos. Atingindo as competências, ele tira a nota 1000, que é a nota máxima. Com 1000 na redação, praticamente ele está dentro. Se ele tiver ido bem nas outras matérias, ele praticamente está dentro. Em algumas universidades, até se ele não tiver ido muito bem nas outras matérias, ele está dentro. Faculdade de Direito, por exemplo, que o peso da redação é muito mais alto, né, que das demais provas. O que você precisa fazer? Conhecer a prova. Então, por que se sabe, né? Como é que eu afirmo que a prova do Enem trata de uma problemática social? Porque ela exige em uma das suas competências que o aluno apresente propostas de intervenção para solucionar aquilo. Se existe a necessidade de intervir, de solucionar, é porque trata-se de um problema, tá? Então, muitas vezes o aluno está tão acostumado com os modelos engessados, Júlia, que ele não entende como interpretar seu texto. Nós temos uma prova do Enem que tratou do seguinte tema: viver em rede. Limites entre o público e o privado. Os alunos saíram dessa prova falando que o tema tinha sido internet. Não tinha sido internet, tá? O tema tinha sido viver em rede, limites entre o público e o privado. O aluno do curso da Raquel, nós aprendemos ali no curso, né? Sugiro que você também conheça o curso, é muito importante, vai te ajudar muito. Os alunos do curso da Raquel, eles têm uma tendência a interpretar muito mais do que os demais. Que é interpretando que nós conseguimos questionar. E é questionando que nós vamos conseguir chegar às respostas que o examinador tanto quer. O aluno tem que pegar o tema e transformá-lo numa pergunta, né? Viver em rede, limites entre o público e o privado. Existem limites entre o público e o privado? Os textos do painel de leitura, e aí é fundamental ler todos os textos de painel de leitura, porque eles dão, sim, um encaminhamento. Às vezes o aluno lê o tema, né, e já começa a escrever. Perde uma fonte preciosa de informação. Tem professores que falam para ler e passar direto para a folha. Outro erro também. Tem que ter planejamento, né? Não se faz nada sem planejamento. Nós vamos planejar o texto, chamado rascunho, esqueleto ali do texto. Então, o tema viver em rede não tratava sobre os problemas da internet. Porque o aluno, à primeira vista, ele olha e fala assim, poxa, se é a internet, qual é o problema? A internet não trouxe problemas, lógico que não. A internet foi uma revolução, né?
O que nós podemos fazer hoje sem a tecnologia? Não poderíamos nem estudar em Covid, nada. O que teria sido perdido sem o advento da internet? Mas o problema era os limites entre o público e o privado. Então, o problema não era a internet, mas sim o uso errado que se faz dela quando não se estabelece um limite entre o que você pode e não pode expor ali dentro da rede social. Tá? Então, o aluno que entendeu isso, entendeu que ali estava a problemática. Então, entender o tema como um problema é fundamental. Se ele é um problema, vamos supor que vamos fazer uma brincadeira aqui, Ju. Você é um candidato, você é uma candidata a uma entrevista, não de emprego, mas para entrada na universidade. O examinador está te perguntando, vamos lá, Júlia, você conhece o tema? Conheço. Então você inicia o texto apresentando um panorama sobre ele, né? Você pode começar, por exemplo, com uma retrospectiva histórica, com uma definição, no tema da violência contra a mulher mesmo. Podemos começar falando que a mulher, né, desde o início dos tempos, vive num regime patriarcal, né? Esse regime impediu que ela tenha evoluído, mas ela já alcançou, né, hoje, posições de destaque na sociedade. No entanto, ela ainda, infelizmente, convive com a violência contra a mulher. Então, você define a sua tese de que a violência é um problema. Aquele é o teu ponto de vista que você vai defender no texto. Aí, de repente, ele fala, tudo bem, a violência é um problema, me prova. E aí você vai provar quais são as causas da violência contra a mulher, né? O medo de denunciar, a certeza de que o marido vai mudar, o medo de desestruturar a família, né, o medo das retaliações por parte do marido, da maior violência. E aí você vai dando exemplos durante o texto, as consequências de não solucionar esse problema, e aí então vai terminando a redação, apresentando as propostas de intervenção. Por que eu bato tanto na tecla da importância da educação? A educação é a proposta de intervenção que mais surte efeito nas provas de redação. Porque, veja bem, eu falei de alguns problemas aqui que envolvem a violência contra a mulher, né? Esses problemas eu posso resolver como? Criando delegacia, punindo o agressor, aumentando os discos de denúncias. Só que eu só vou realmente acabar com o problema da violência contra a mulher quando a cultura machista acabar. E isso só vai acontecer através da educação. Então, pense em propostas viáveis. Essas são as dicas. Conhecer a prova e entender o que o examinador quer de você. Né? A prova do Enem, ela faz um convite ao aluno, que ele seja capaz de olhar para aquele tema, entendê-lo, entender a relevância da sociedade, os problemas dele na sociedade, entender as consequências nefastas de não solucioná-lo e então apresentar as propostas, que também tem que ser detalhadas para que o examinador perceba que elas são viáveis. Essas são as dicas de ouro aí, eu acho. Dicas de ouro para você que está ouvindo aqui o Giro Estadual de Notícias. Agora são 8h27. E para finalizar o nosso bate-papo, professora, não podemos aí de ver com a senhora quais são as principais que a senhora acredita que pode ser alguns dos temas da redação do Enem neste ano. Bom, em primeiro lugar, esse senhora pode tirar, tá? Faz tempinho que você está falando. Desculpa. Olha só, a dica que eu dou para os alunos é: não fiquem na superfície. Fujam daqueles sites que falam, seguem 5 temas possíveis. São esses os 5 temas prováveis. Pode estar ali? Pode. Mas o que nós sabemos sobre o Enem, né, dada a nossa vasta experiência, e eu tô nesse caminho há 26 anos, né? Acho que posso falar um pouquinho sobre isso. É que é preciso mergulhar um pouco mais, né? As pessoas perguntam, você adivinha o tema? Não, de jeito nenhum. Eu trabalho no meu curso hoje, no total, entre temas discutidos, temas feitos, trazidos ali a nossa perspectiva, entre 500 e 600 temas por ano, né? Então, meu aulão do Enem final, ele revisa 150 temas, minuciosamente ali, detalhadamente. A minha dica é, primeira dica, mergulhe um pouco mais. Veja quais são, né? Por exemplo, essa semana estamos falando de doação de sangue. É um tema super importante, né? Tem temas que precisam ser tratados, vem aí bullying, uma série de temas. Nós estamos enfrentando a maior crise de ansiedade da história, né? Então mergulhe um pouquinho, não fica só naquele tema que está na superfície, mergulhe um pouco mais. Mas a maior dica que eu vou dar para o aluno não é nem diz respeito ao acerto do tema. Preocupe-se menos em acertar e mais em compreender o que a prova quer de você. Se você é um aluno do ensino médio, leia mais, esteja mais antenado com o que acontece. Eu digo para eles que eles chegam com muito medo, sabe? Eles ficam com muito medo. O Enem, ele causa muito mais medo no aluno do que uma prova de uma instituição um pouco mais renomada, eu falo, mais conhecida, com mais pé na estrada, do que uma FUVEST, por exemplo, né?
Para você ter uma noção. Por quê? Porque muitos alunos depositam ali naquela prova, né, as suas maiores expectativas. Então, eles vão muito preocupados em acertar o tema. E quando eles entram, abrem a prova e veem que o tema é um tema que eles não apostaram, eles sentem um nervosismo, se traduz isso para a prova e o aluno se prejudica, tá? O que ele tem que entender? Que ele precisa ler, formar conhecimento. Por exemplo, nós temos tempo ainda para a prova. Ele pode aumentar a quantidade da leitura. Eu digo que um bom redator é, antes de tudo, um bom leitor. Não existe um bom escritor. Eles caem nessas mentiras de que escrever bem é um dom. Não é um dom. Você pode aprender. Eu tenho alunos que entram lá escrevendo, tirando notas 4, notas 5 e que saem com livros publicados publicados nos livros de melhores redações da Unicamp, da USP. Né? Então eu falo que é possível aprender. Só que nós precisamos trabalhar com a leitura e trabalhar com a escrita. Todos os dias ler um pouco, escrever um pouco. Não se preocupe só em acertar o tema. Preocupe-se em estar preparado. Eu acho bem engraçado que uma vez uma aluna minha, ela postou uma prova, antes de fazer a prova, indo fazer a prova do Enem. Ela postou no Instagram. E aí um aluno conhecido dela colocou, e aí depois da prova, sua professora acertou? Ela colocou assim, a minha professora acertou. Só que mais importante do que acertar, ela nos prepara para qualquer que seja o tema. Então você que está morando no Brasil, que conhece um pouco dos temas, que tem uma experiência de banco escolar, porque você estuda, você lê, né? Hoje nós temos um acesso democratizado à leitura. Antes você só podia ver uma tela e saber sobre uma situação se você fosse a um museu fora do Brasil. Hoje não. Hoje a internet está aí, né? Tem que ter cuidado com o que se lê, porque nem tudo... Nós estamos tomando muito cuidado com as fake news. Mas presta atenção no que você sabe. Respira, interpreta o tema, transforma numa pergunta, veja o que você pode trazer para dentro do texto e vai ser sucesso, sabendo das competências e sabendo do que o examinador espera de você. Professora Raquel Ciufi, professora de redação, inclusive com mais de 300 mil seguidores no Instagram. Eu queria que a senhora deixasse o seu contato ou suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quiser conhecer um pouquinho mais do seu cotidiano a respeito desse tema que é tão importante para a juventude de hoje. Sim. Olha só, no Instagram é Raquel Ciufi, tá? Lá tem muita coisa, muitas dicas, vocês vão adorar, vão olhando, modelos de introdução, modelos de fecho que podem ser construídos, dicas, né, de como o aluno se sair melhor, como usar, por exemplo, documentários, filmes, séries dentro da redação, como enriquecer o repertório argumentativo. E o site é raquelciufi.com.br. O site é a menina dos olhos, porque o site ele tem pacotes especiais, o online é super completo. Não é por falar desse diferencial que você abriu esse espaço aqui, né? Aliás, louvável esse espaço. Toda vez que algum veículo de comunicação, né, abre espaço para falar de educação, ele tem que ser, acima de tudo, mais respeitado. Então, parabéns para vocês hoje que abriram esse espaço. E vão até lá, olhem o curso, vejam como funcionam. As correções são extremamente detalhadas, permitem que o aluno evolua muito rápido, tá? Então, venham conhecer o trabalho. E vamos melhorar essa escrita aí, que esse jovem precisa muito dessa ferramenta, não só agora, exatamente, mas no futuro também. Vocês que estão já no mercado de trabalho sabem como é importante se posicionar através da escrita, de maneira clara e objetiva. Exato, professora Raquel Ciufi, o contato dela o site é o raquelciufi.com.br ou então as redes sociais Raquel Ciufi. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho também.